Olá, tudo bem? Aqui é o Ricardo Hashizumi que está falando e vamos a mais um vídeo que vai te ajudar a se tornar um empreendedor digital de sucesso. Muitas pessoas, elas acabam desistindo porque elas não entendem certos potenciais do mercado de internet, do mercado de produtos digitais na internet. Então, para te ajudar a você se manter firme no seu propósito aí de se tornar um empreendedor digital, eu vou contar alguns conceitos que estão por trás do mercado de internet. Primeiro, vamos entender por que alguém desiste de alguma coisa. Alguém desiste de alguma coisa porque essa pessoa não consegue enxergar perspectivas de atingir aquele objetivo que ela está perseguindo. Então, quando ela não vê perspectiva, ela acaba desistindo, geralmente ela acaba desistindo de conseguir aquilo. Então é por uma simples questão de fé, vamos dizer assim. Ela não acredita que vai conseguir aquele objetivo porque ela não vê como chegar até aquele objetivo. Ela não vê a perspectiva, ela não vê o todo. E aí ela acaba desistindo. É o caso da maioria das pessoas que desistem, tá? Mas você deve se lembrar sempre de uma coisa. O fracasso, cada fracasso que nós temos, porque a vida é feita de alguns fracassos, a gente acaba fracassando em algumas coisas, a gente não consegue muitas vezes fazer uma coisa bem feita de primeira. A gente precisa fazer algumas tentativas até conseguir. O fracasso, então, na verdade, ele é um passo em direção ao sucesso. Quando que um fracasso é um fracasso definitivo? Quando você desiste. Quando você desiste de conseguir aquilo que você quer, então aquele fracasso se tornou permanente. Então, isso é o caso de muitas pessoas. Então, para que isso não aconteça, eu vou te dar algumas perspectivas, alguns entendimentos, alguns conhecimentos para te motivar a continuar nessa sua caminhada como empreendedor digital. Vamos entender o seguinte: o que a internet criou? Como que era o mundo antes da internet e como que é o mundo agora depois da internet? Eu posso contar isso para você porque eu vivi as duas fases. Eu vivi o antes da internet e eu vivi o pós-internet. Eu comecei a aprender sobre computadores quando eu tinha 14 anos. Eu aprendi a mexer em computadores com aquele computador XT. Muitos de vocês não devem nem conhecer esse computador. É um dos primeiros computadores da geração da Intel. É o XT. Tinha tela verde e tal. Uma coisa surreal, né? Tipo Matrix há muitos anos atrás. E eu comecei a aprender nesse computador, em computadores XT, né? E não existia internet naquele momento ainda, quando eu tinha 14 anos, né? Isso é em 1987, alguma coisa assim, tá? Então, não tinha internet nessa época. A internet começou a surgir, começou a despontar ali em 96. Em 96 a gente começa a ter o surgimento aí, no Brasil pelo menos, né? Eu não sei lá nos Estados Unidos, que provavelmente começou a acontecer um pouco mais rápido. Mas aqui no Brasil, em 96, eu lembro que eu vi lá o navegador Netscape e tal, né? Em 2000, eu estava fazendo a faculdade e tal, foi quando ocorreu o estouro da bolha da internet, que eles chamaram de bolha da internet. O que acontecia nessa época de 2000, né? Em 2000, um pouco antes de 2000, de 96, 95, 90, anos 90, começou a gerar uma coisa, a acontecer uma coisa que no mercado financeiro eles chamam de bolha, tá? O que é essa bolha? Como que ocorreu especificamente essa bolha? Algumas pessoas começaram a lançar sites no mercado, porque era ali o início da internet, o início da popularização da internet. E aí,
começou-se a acreditar que só o fato de ter um site já era suficiente para ter um negócio e para esse negócio ser lucrativo. E aí você tinha, por exemplo, empresas, bancos, empresas de investimento de capital seed, que a gente chama de capital seed, né? Capital semente, que vinham e compravam uma parte dessas empresas, né? Empresas baseadas só num site de internet e tal. E começou a haver uma valorização irreal destas empresas baseadas só em sites. Muitas vezes esses sites não tinham um propósito, era só um site para atrair, por exemplo, tráfego, né? Então ela não comprava e não vendia nada, não gerava valor. Então começou a haver uma inflação do preço dessas empresas. Então, por exemplo, naquela época, eu lembro que eu estava na faculdade, tinha um jornal que hoje não existe mais, que é o Gazeta Mercantil, e lá no Gazeta Mercantil apareceu a notícia de um site, eu não vou citar o nome do site, porque esse é um site que ainda existe, né? E aí eu não gostaria de, nem de forma negativa, nem de forma positiva, eu não quero mencionar o nome desse site, mas estava lá na Gazeta Mercantil que esse site valia alguns milhões de dólares. É um site de classificados de automóveis, né? E o Gazeta Mercantil estava falando ali que aquele site valia milhões, né? E hoje a realidade, um pouquinho depois, na verdade, daquele momento, houve a explosão da bolha. O que aconteceu? As pessoas se tocaram, os investidores se tocaram, que não basta ter um site para ter um negócio. Não, um negócio significa outros componentes. O site é só um pedaço desse negócio, né? Então, alguns negócios sobreviveram. Quais os negócios que sobreviveram? Aqueles que criaram, que geraram valor aos seus usuários. E aí nessa época surgiu um site chamado Google. Já existiam Yahoo, já existiam outros sites de busca, tá? Mas surgiu o Google. O Google, ele foi criado por dois doutores, né? Dois doutores em informática, pelo menos um doutor em informática. E esse doutor de informática, ele tinha uma tese. Ele tinha uma tese de doutorado. E essa tese de doutorado era o seguinte, que ele ia criar um mecanismo com algoritmos, ou seja, com algumas lógicas, para organizar a internet. Porque até aquele momento a internet era uma bagunça. Para você conseguir acessar um site, você precisava do link, você precisava copiar na mão, por exemplo, o link de um site, e os links naquela época não eram exatamente amigáveis, tá? Então, para você entrar num site, você precisava de um ID e tal, e assim por diante. Era uma coisa bem complicada para uma pessoa leiga em informática. E aí a proposta do Google foi essa, foi organizar a internet que estava toda bagunçada. Então, quando o Google surgiu, aconteceu uma coisa que ninguém esperava. Aconteceu uma coisa que, na verdade, muitas pessoas hoje ainda não entendem. A proposta do Google era organizar a internet, que estava uma bagunça. Quando o Google organizou a internet, ela começou a segmentar os mercados. Ela começou a criar mercados novos e a segmentar esses mercados. Como que ocorreu a criação do mercado, desses mercados novos? No Brasil, né? O Brasil tem uma extensão territorial absurda, gigantesca, né? E hoje você tem 210 milhões de pessoas aproximadamente no país, né? E essas 210 milhões de pessoas, elas estão espalhadas pelo território brasileiro. Então, se você pensar num negócio físico, você precisa de um sistema de logística bastante complexo e que atinja todas as partes do país para conseguir atender o país todo, não é isso?
A internet, ela resolveu esse problema. Então você não precisa, por exemplo, ter uma loja física no Amazonas para atingir aquele mercado. Agora você pode ter um site na internet e divulgar esse seu site na internet lá no Amazonas. E aí você vai conseguir fazer vendas para as pessoas que moram ali no Amazonas. Para você ter uma ideia de como isso é poderoso, a Dinamarca, que é um país bastante desenvolvido, com IDH altíssimo, né? Tem em torno de, da última vez que eu vi, tinha 5 milhões de pessoas. Eu acredito que esse número não tenha subido, porque geralmente país desenvolvido, país civilizado, ou super civilizado, né? Ele tem uma taxa de crescimento das pessoas, da população, estável ou muito pouco, um crescimento muito pequeno, né? Então a Dinamarca tem 5 milhões de pessoas. Aí vamos comparar com a cidade que eu moro aqui. Eu moro aqui na cidade de São Paulo, que é uma das maiores cidades do mundo. Está entre as 10 maiores cidades do mundo, quiçá entre as 5 maiores cidades do mundo. E tem 12 milhões de habitantes. Isso sem contar as beiradas, né? Sem contar aí as cidades que ficam em torno aí da capital, que são consideradas grandes São Paulo também. Então veja, só a cidade de São Paulo já é um mercado muito maior do que o mercado da Dinamarca. E lá na Dinamarca tem muitas pessoas que, apesar de 5 milhões de pessoas parecer um mercado pequeno, é um mercado grande, é um mercado generoso, na verdade, né? Então, aí você imagina, você tinha um mercado local. Então, por exemplo, vamos supor que eu tivesse uma loja aqui em São Paulo, uma loja física ali na Liberdade, que vendesse coisas importadas do Japão, por exemplo. Eu atingiria só as pessoas que vão ali na Liberdade, passeiam na Liberdade e tal. Hoje não. Hoje, por causa da internet, eu consigo vender para todo o país e, na verdade, eu consigo vender para todo mundo que fala a língua portuguesa. E mais, eu ainda posso pegar e traduzir o meu site, deixar o meu site traduzido, deixar o meu site bilíngue, trilingue. Então, posso deixar o meu site em português e aí a pessoa pode escolher ter o site em inglês, ler o site em inglês, em japonês, em outras línguas. Então, veja, a internet possibilitou você atingir qualquer parte do planeta, ok. Mas aí você tinha um problema, você tinha uma desorganização da internet. Aí veio o Google, que veio para organizar a bagunça que era a internet. E quando ele fez isso, ele criou mercados novos. Porque uma pessoa que tem um problema, o que hoje ela faz? Ela vai lá no Google, ou vai em algum buscador, não precisa ser só no Google, tá? Mas é que o Google, eu digo que é do Google, eu falo do Google, porque o Google é o maior buscador do mundo ainda. E no Brasil ele é predominante, mas muito predominante, tá? Então eu cito o Google por causa disso. Então, o Google, ele pega e dá aquele resultado do problema que você está procurando. Então você digita, você está com dor nas costas e quer entender um pouco mais sobre essa sua dor nas costas. Você digita lá, dor nas costas, por que acontece, e aí o Google vai trazer alguns resultados de alguns sites falando sobre esse problema. Ele não vai trazer sites, por exemplo, vendendo carro para você. Não, ele vai te dar a informação que você está procurando. E essa é a proposta original do Google, né? Então, ele organizou de fato o mercado, e aí ele separou os mercados, e mais, ele segmentou esses mercados. Então, lá dentro, você do mercado, vamos supor, das pessoas que têm dor nas costas, por exemplo. É um mercado gigantesco, ok? Mas ele tem segmentos. Então, por exemplo, tem as pessoas que têm dores nas costas por causa de mau jeito. Tem pessoas que têm dores nas costas porque caiu.
Tem pessoas que têm dores nas costas porque fez exercícios de forma errada e assim por diante. Você tem segmentações em que o Google também organizou. Então, por exemplo, se você tem um produto para dor nas costas por causa de machucado, porque essa pessoa se machucou, então você pode focar só nessa pessoa e aí fazer uma comunicação só para essa pessoa. Então veja, por que é interessante hoje, então, trabalhar na internet? Você criar produtos e vender na internet ou se tornar afiliado de alguém, de algum produtor, de algum produto e vender esse produto. Porque você tem mercados muito maiores do que você tinha antes. Você não tem mais um mercado local, você não tem mais um mercado só, no meu caso, só do meu bairro, por exemplo, ou só da cidade de São Paulo. Não. O mercado agora, ele é o Brasil, quiçá o mundo, tá? Dependendo do que você estiver vendendo, ele pode servir para pessoas lá em Portugal, lá no Japão, para as pessoas que viajaram para o Japão, que viajaram para os Estados Unidos e assim por diante, tá bom? Então o Google, ele segmentou o mercado, ele criou mercados novos, ele gerou um mundo totalmente novo. Esse mundo que nós vivemos hoje com a internet, com o Google, é um outro mundo, é um mundo totalmente diferente de antes da internet. Então, antes da internet, eu não conseguia, por exemplo, eu não conseguia segmentar tanto os meus anúncios. Por exemplo, se eu vendia, vamos dizer, mods, aquele absorvente íntimo que as mulheres precisam, ok? O que acontecia antigamente, ainda acontece hoje um pouco, né? É que eu não assisto mais televisão há um bom tempo, eu não perco mais meu tempo com televisão, a não ser para assistir séries, a não ser para assistir Netflix, Amazon Prime e assim por diante. Hoje eu não fico mais num canal aberto, né? Numa Globo, numa Record, não importa. Eu não assisto mais canal aberto, tá? Porque eu acho que é uma perda de tempo. A qualidade da informação que você tem lá é muito, muito baixa e não vale a pena, tá? Perder meu tempo com isso. Mas antigamente, como que funcionava? Então, a empresa tinha que vender mods, tinha que vender o absorvente feminino. Aí essa empresa, ela pegava e pagava milhões para colocar uma propaganda ali numa Globo, numa Record, não importa, num canal de comunicação, numa mídia qualquer, revista, jornal. E aí o que acontece com essa propaganda? Quando nós pagamos uma propaganda na televisão, nós pagamos por causa da audiência. Então, por isso que, por exemplo, uma propaganda no horário nobre, às 8 horas da noite, 9 horas da noite, é mais caro do que uma propaganda ao meio-dia, por exemplo. Por quê? Porque você tem um nível de audiência maior ali às 8 horas da noite. Porque o pessoal está assistindo novela, tal, aquelas bobagens todas, né? É mais caro nesse horário. Então, por exemplo, aos domingos, hoje ainda existe o Faustão, né? O Faustão, ali, ele atrai muita audiência. Então, ali é muito caro você fazer uma propaganda televisiva ali na Globo. Aí, você está pagando, então, por audiência. Só que essa audiência, lá dentro dessa audiência tem homens, não é o público-alvo de absorvente feminino, tem idosos, não são público-alvo desse produto. Você tem um papagaio, você tem um cachorrinho, você tem um monte de gente ali que não é o seu público-alvo. Então vamos supor que você está pagando ali R$100 por aquela propaganda. E aí essa propaganda apareceu para uma família com 10 pessoas. Nessa família com 10 pessoas, somente uma é público-alvo daquele seu produto. Então você gastou R$100
para atingir aquela única pessoa. Todas as outras pessoas que você atingiu, você gastou 10 em cada uma. Você atingiu essas 10 pessoas. As 10 pessoas estavam assistindo a televisão. Mas só uma é público-alvo. Todo o resto foi dinheiro desperdiçado. Hoje, com a internet, com o Google, com o YouTube, Facebook, isso não acontece. Por quê? Porque nós conseguimos direcionar os nossos anúncios pagos para o público que interessa para a gente. Então hoje, se você tem uma empresa de absorvente feminino, você consegue direcionar essa propaganda só para mulheres, por exemplo. Você vai ter muito pouca perda aí no meio do caminho. Por quê? Porque no browser você tem a identificação da pessoa. O Google sabe se você é homem ou se você é mulher. O Facebook sabe se você é homem ou se você é mulher. Qual a sua faixa etária, onde você mora. Todas as informações estão lá. Então, um anúncio feito hoje no Google, no YouTube, no Facebook, no Instagram, ele é totalmente focado no público-alvo. Então, você tem uma maximização da utilização do dinheiro que você investe em campanhas publicitárias, em campanhas de anúncios. Você não tem mais desperdício como você tinha na televisão, no canal aberto, Você não tem mais esse desperdício. Agora, a sua propaganda pode ser 100% focada. E quanto mais focada, e segmentação é tão importante que ele é um dos dois pilares do nível estratégico do marketing. No marketing, do ponto de vista estratégico, nós olhamos para duas coisas: para o posicionamento e para a segmentação. A segmentação é isso. Você atinge exatamente aquela pessoa que é público-alvo ali do seu produto. Porque adianta, por exemplo, você oferecer absorvente feminino para um homem? Não, a não ser que ele esteja comprando absorvente feminino para a esposa dele, mas mesmo assim não é ele que vai escolher, é a mulher que vai escolher, não é isso? Então ele não é público-alvo. Então agora com a internet, você consegue direcionar de forma tão precisa a sua comunicação que você consegue ter um resultado muito melhor. Você gastava antigamente R$100, vamos supor, tá? R$100 por uma família de 10 pessoas, para sua propaganda atingir uma família de 10 pessoas. Só que você aproveitava só 10, porque só 10 atingia o seu público-alvo. Hoje, se você gastar R$10, você só vai gastar aqueles R$10. Os R$90 você vai economizar para gastar em pessoas que fazem parte do seu público-alvo. Você não vai ter mais o desperdício dos R$90. Porque você só vai atingir as pessoas que fazem parte do público-alvo daquele seu produto, tá bom? Isso muda totalmente as coisas. Por quê? Porque você consegue atingir esses públicos que eu falei antes para você, lá em Angola, lá no Japão, lá nos Estados Unidos, o Brasil inteiro, com a sua propaganda. E melhor, não só isso, você então teve uma ampliação do mercado, mas você também teve uma segmentação mais precisa. Você agora consegue atingir os mercados que você quer com maior precisão. Isso também faz toda a diferença. Por isso que vale a pena você investir em estudar o que você deve fazer para empreender na internet. Porque você vai conseguir, quando você conseguir atingir o seu alvo. Por exemplo, quando você conseguir fazer a sua primeira venda. Então vamos supor que você gastou R$50 para fazer uma venda e ganhou R$250. Você teve sucesso. Você fez a sua primeira venda e gastou R$50. Vamos supor, tá? Tô chutando um número aqui só para você entender. Aí o que você vai poder fazer?
você pode investir mais dinheiro em propaganda e aí você aumenta a sua receita. Então, se você investiu R$50 e voltou 250, você teve um lucro bruto, né, claro, de R$200, ok? Ok. Se você investir R$100, você vai ter um lucro de R$400. Se você investir R$150, você vai ter um lucro de R$600. E assim por diante. Então, na internet, quando você conseguir fazer a sua primeira venda e essa venda ela tiver trazido lucro, porque muitas vezes acaba acontecendo de não trazer o lucro. Então não é a hora ainda de escalar, é a hora de descobrir como fazer para os seus anúncios, por exemplo, se tornarem mais eficientes. Ou onde está a falha ali no seu processo de vendas que ainda não está te trazendo lucro. Mas na hora que te trazer um lucro, aí você pode fazer uma coisa que nós chamamos de escalar, que é você investir mais dinheiro em publicidade, em anúncios, para você conseguir aumentar as suas vendas e aumentar o seu lucro com a escala, com o aumento da escala de vendas. Então, por isso que a internet vale muito a pena. E você consegue fazer tudo isso da sua casa, tá? Você consegue estudar, aprender sobre isso da sua casa e consegue executar isso a partir da sua casa, tá bom? Então, por isso que é muito interessante você aprender a ser um empreendedor digital, você aprender marketing digital, você aprender os fundamentos para você conseguir vender e entregar valor para o seu cliente e você vender mais lá na internet. E assim, vender mais, eu estou pressupondo que o seu produto, o produto que você está vendendo já seja bom, tá? Se o seu produto for ruim, melhora o seu produto primeiro, tira ele do mercado e melhora ele, depois sai vendendo. Por quê? Porque tem um efeito contrário aí se você vender um produto ruim para o mercado, tá? Se você vender um produto ruim para o mercado, você vai ter um monte de reclamações na internet e essas reclamações na internet, elas vão acabar com as suas vendas, tá? Então, sempre venda coisas que realmente solucionem o problema das pessoas. Produtos de qualidade, produtos que solucionem o problema das pessoas, tá bom? Porque tem um efeito contrário. Por um lado, se você tem um produto bom e vende, esse produto já faz sucesso localmente e aí você consegue investir mais em anúncios para escalar as vendas do seu negócio. Por outro lado, se o seu produto for ruim, essa fama vai se espalhar pela internet e você vai parar de vender e vai ficar difícil de você vender aquele produto novamente, tá? Então, se o produto for ruim, tira ele do mercado, refaz o produto ou então procura outro produtor que tenha um produto melhor, tá? E aí sim, invista nesse produto, tá bom? Bom, nesse vídeo nós ficamos por aqui. Eu espero que esses vídeos estejam ajudando você a aprender sobre empreendedorismo e que você esteja conseguindo entender o quanto é grande o retorno que você vai ter quando você aprender os fundamentos do empreendedorismo digital, do empreendedorismo na internet, tá bom? Porque esses fundamentos de marketing, fundamentos de internet, você pode utilizar isso para qualquer produto. Na verdade, o marketing, qualquer pessoa, ela precisa saber marketing, na minha opinião. Deveria ser ensinado ali no colégio, deveria ser ensinado no ensino fundamental, assim como a administração financeira pessoal. São duas coisas importantíssimas da nossa vida e que não são ensinadas ali num momento importante da nossa vida. E aí, nós ficamos perdidos, né? Na vida adulta, nós acabamos ficando perdidos quando não temos essas informações, tá bom? Mas, nesse vídeo ficamos por aqui. Eu espero que eu esteja ajudando você. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aqui embaixo. Compartilhe
este vídeo nas redes sociais, ajude aquele que você acha que está precisando dessa informação, então compartilhe este vídeo nas redes sociais. Deixe o seu comentário aqui, deixe o seu comentário sobre o que você achou desse vídeo e o que poderia ser melhorado nele, o que poderia ser acrescentado nele. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos que nós vamos colocar neste canal e eu aguardo você na nossa próxima aula, no nosso próximo vídeo. Até lá e um forte abraço!